Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Fio de Conversa. É com grande satisfação que recebemos hoje o Alcino Lavrador, uma pessoa incontornável no mundo da tecnologia em Portugal. Com uma carreira de quase 40 anos dedicada ao setor das telecomunicações, o Alcino iniciou a sua carreira na PT Inovação, atual Altice Labs, onde desempenhou diversos cargos de gestão, incluindo a presidência a partir de 2008. Sob a sua orientação, a Altice Labs consolidou-se como um centro de excelência em investigação e desenvolvimento, exportando soluções para mais de 66 países. Além disso, o Alcino foi um dos impulsionadores do Altice International Innovation Award, uma iniciativa que visa reconhecer e premiar projetos inovadores na área da tecnologia e do digital, reforçando o compromisso com a promoção da inovação e do empreendedorismo. Com esta vasta experiência, o Alcino Lavrador traz-nos uma perspectiva única sobre a importância da inovação, tema que iremos explorar em profundidade neste episódio. Obrigado por teres Muito obrigado, é com muito gosto. Olhando ao teu percurso desde os primeiros passos da PT Inovação e depois à liderança em projetos internacionais, o que é que te motivou a apostar na inovação como fator crucial no desenvolvimento? Porque eu acho que não há nada mais fascinante e estimulante do que criar algo novo e que esse algo que se cria possa tocar nas pessoas, possa melhorar a vida das pessoas. E eu sempre estive ligado à inovação tecnológica, porque sempre, desde muito novo, acreditei que a tecnologia era capaz de mudar o mundo e melhorar esse mundo. Daí que estar ligado à inovação tecnológica para mim tem muito significado. Aliás, se olharmos para os grandes desafios que a humanidade enfrenta, as alterações climáticas, a escassez de recursos, acredito que a tecnologia e a inovação tecnológica será um fator determinante para enfrentar esses desafios. Além disso, também vejo a tecnologia como um fator que pode trazer mais equidade. Já Aristóteles dizia que devemos tratar com igualdade os iguais e com desigualdade os desiguais na medida da sua desigualdade. Isto quer dizer que, através da tecnologia, nós podemos ampliar as capacidades diminuídas daqueles que precisam delas semelhantes aos outros e, portanto, podemos promover equidade no acesso a cuidados de saúde, à formação, ao trabalho, e isso é fantástico, porque vemos que podemos tocar no mundo melhorando através da tecnologia e da inovação tecnológica. Obrigado. Muito se fala em inovação, cada um tem uma ideia do que é inovação, afinal, o que é inovação para ti? Como é que defines o papel da inovação no crescimento sustentável das empresas? A inovação é a alquimia do progresso. Portanto, é aquilo que nos consegue misturar positivamente, impactando positivamente o progresso e o crescimento das empresas e a sua sustentabilidade. Aliás, não há negócio nenhum que consiga sobreviver se não se conseguir transformar, se não conseguir olhar para o futuro e melhorar, seja nos produtos, seja na eficiência, seja nos processos. E, portanto, é a capacidade de nós transformarmos aquilo que existe. E inovação não é mudar o que está errado. Inovação é reinventar o que já funciona hoje, porque poderá não funcionar amanhã. E hoje o ritmo de transformação tem um ritmo absolutamente incrível, não é? E as empresas e as pessoas também têm que se adaptar a essa transformação, porque ela é constante, e a única forma é enfrentá-la de uma forma positiva, tentando melhorar e reinventar o que existe. E inovação também é ver o que todos veem, mas pensar o que ninguém pensou. E portanto, para mim é o que é inovação, é melhorarmos o mundo, melhorarmos a forma como lidamos uns com os outros, como entendemos os problemas de cada um, como podemos ajudar as pessoas e as empresas, as entidades a ultrapassar dificuldades através dessa inovação. E penso que... Ok, e o que é que achas? A partir de que momento é que a inovação passa a ser uma necessidade de sobrevivência numa empresa?
A inovação passa a ser uma necessidade de sobrevivência a partir do momento em que deixamos de ter tempo, ou melhor, esperar para agir já não é uma opção. E como eu dizia, o mundo está a mudar rapidamente. Nós temos que acompanhar essa mudança. Há até um ditado em África que diz que todas as manhãs o sol nasce, a gazela acorda e sabe que tem que correr mais que a gazela mais lenta do seu grupo para não ser apanhada pelo leão. Da mesma forma, o leão acorda todas as manhãs quando o sol nasce e sabe que tem que correr mais que o dia anterior porque a gazela mais lenta já a comeu. E, portanto, para continuar a viver tem que apanhar a próxima. E daí que o melhor que há a fazer assim que acordarmos é corrermos. E, portanto, acho que isto espelha bem os tempos em que vivemos, de transformação constante, e temos que nos adaptar a esses tempos. E, portanto, esperar já não é uma opção. Boa. E achas que, na tua experiência, a inovação deve nascer da gestão de topo, da liderança, ou das equipas que forçam a isso? A inovação deve nascer da cultura da empresa. Obviamente que as lideranças têm um papel muito importante, a criar o contexto certo, a inspirar, a dar o exemplo, a remover barreiras, mas depois do ambiente criado e de terem, digamos, distribuído um conjunto de ferramentas para que a inovação aconteça, devem desafiar e devem exigir. Mas a inovação floresce nas equipas, e as equipas é importante terem culturas heterogéneas, não serem todos iguais, do mesmo género, do mesmo tipo de pensamento, e a própria liderança tem aqui também um papel importante, que é colocar nas diversas equipas aquilo que eu chamo os vírus da inovação, ou os dinamizadores de inovação, aqueles que já estão convertidos, que acreditam no papel que a inovação pode ter e que podem contagiar os outros e podem ajudar as lideranças a criar essa cultura. Eu acho que o principal é ter equipas que percebem que mudar temos que mudar, porque senão alguém nos muda a nós, e portanto não podemos deixar de abraçar a inovação como um fator realmente necessário para ultrapassar problemas, para ver as coisas de outro ângulo, e reinventar o que temos, os processos, os outros produtos e serviços, enfim, toda essa dinâmica tem que ser feita com a liderança a criar as condições, mas depois as equipas também a participarem ativamente e a acreditarem nessa transformação. No fundo é uma mistura, né? E na mesma empresa depende, claro, também na altura. E como é que se pode estruturar uma estratégia de inovação numa empresa, principalmente naquelas que estão a dar os primeiros passos? Bom, essa é uma pergunta muito importante, porque muitas vezes pensa-se que a inovação tem que ser algo de muito impacto, e a inovação pode ser feita por pequenos passos. Deve-se começar pequeno, obviamente, e temos vários tipos de inovação, digamos, dividindo em duas categorias: incremental, que possa ser vista como uma melhoria contínua, e a disruptiva. E, portanto, temos que dosear também o peso de cada uma destas inovações dentro da inovação como um todo na empresa. E, portanto, podemos começar com a maior percentagem de inovação incremental, com alguns projetos, mas devemos começar com os problemas. Isto é, não devemos começar com uma tecnologia do género, vamos usar blockchain. Não, devemos começar com uma necessidade e depois perceber quais é que são as tecnologias que nos podem ajudar a satisfazer essa necessidade. E isto é muito importante também, tentarmos ver aquilo que fazemos pelos olhos dos outros, pelos olhos dos nossos clientes. Quando temos clientes, é muito importante. E conhecer as dificuldades e os problemas que os clientes têm é fundamental para conseguirmos inovar e estruturar toda uma estratégia de inovação baseada nesses problemas. Há aqui um senão, que é a informação. Como é que se obtém a informação do cliente, dos problemas que o cliente tem? A maior parte das vezes não é perguntando-lhe.
Porque já Henry Ford dizia também, se eu perguntasse às pessoas o que queriam, eles iriam-me dizer que queriam cavalos mais rápidos. E, portanto, é preciso entender as necessidades dos clientes de uma forma mais observativa, conversando com eles, conversando também com os próprios colaboradores da nossa empresa que lidam diretamente com eles, e depois também fazer da inovação uma estratégia coletiva, não é de um departamento, não é de um pequeno grupo, é criar. As pessoas têm que entender, e começa sempre por isto, as pessoas têm que entender em que é que contribuem para o bem maior, para o objetivo maior da empresa, da sua visão, e eu acho que há várias formas também, mas uma delas também é, nós podemos querer, o que é que queremos com a inovação? É novos produtos e serviços, melhorar os que temos, melhorar processos, ou seja, ganharmos eficiência, ou é uma coisa mais integrada, e é onde é que nós nos posicionamos. E aí um exercício que eu costumava promover na empresa onde estava era um estudo sobre o futuro. Imaginava o que é que seria o futuro daqui a 5 anos. Quais é que seriam as transformações sociais, económicas, da indústria, do setor, como é que as pessoas iriam trabalhar, como é que estariam daqui a 5 anos, como é que lidavam umas com as outras, como é que conviviam, como eram as interações sociais, e daí pensávamos em que papel é que nós queríamos ter. Portanto, primeiro víamos o futuro, selecionávamos 4, 5 cenários diferentes, mas que íamos convergindo para um ou para 2, e depois pensávamos onde é que queríamos ter a empresa, o que é que queríamos que a empresa fizesse daqui a 5 anos, qual é o papel que a empresa devia ter. E aí depois traçávamos todo o trajeto, o caminho para chegar lá, que competências devemos ter, devemos ganhar, quais são os projetos que nos ajudam a chegar lá. Pode ser com parcerias, e a questão da inovação aberta é muito importante, é preciso termos companhia nesta jornada, ter visões diferentes. Uma coisa muito importante é trazer pessoas externas que nos falem sobre o setor onde nós estamos, para não sermos só nós a falar sobre nós próprios e sobre a maneira como vemos o setor. Não é só ver de fora para dentro e de dentro para dentro, é preciso também conseguir ver de fora para dentro. Há bocado era de dentro para fora. E portanto tudo isto faz parte de uma estratégia, de construir uma estratégia de inovação, mas parte sempre por uma coisa simples, que é as pessoas entenderem o que fazem, questionarem-se todos os dias: porque é que faço isto assim, porque é que uso estas ferramentas, não haverá uma forma melhor, e perceberem também qual é o papel delas num objetivo maior, que é o objetivo da empresa. Portanto, fazer até trocas de pessoas entre departamentos, entre equipas, também é bastante importante, porque traz outras visões, e muitas vezes todos nós às vezes descobrimos coisas quando estamos a tentar explicá-las de uma maneira mais simples a outra, e portanto tudo isso contribui para criar uma cultura de criatividade de onde nasce a inovação. Tu vês num setor em que a inovação é fundamental, as telecomunicações estão sempre a inovar, mas como é que se pode inovar num mercado, por exemplo, que costuma dizer que parece que já está tudo feito? Na verdade, é sempre possível melhorar o que está feito, não é? É sempre possível sermos mais eficientes, desenhar novos produtos e serviços. Aliás, e pela transformação que o mundo tem, nós temos exemplos muito recentes e concretos, até porque com a crescente digitalização a fronteira entre indústrias esbate-se, e é fácil nós entrarmos noutras indústrias, pegarmos um bocado do seu quinhão. Empresas como Airbnb ou Uber vieram disromper um mercado que estava tudo feito, não é? Havia as entidades, os hotéis, etc., as cadeias hoteleiras que alugavam
o alojamento, havia os táxis e de repente tudo isto mudou. Portanto, isso mostra-nos que de facto é possível inovar, e inovar pode ser no modelo de negócio, pode ser no produto, pode ser em muitas, no organizacional, portanto pode ser em muitas coisas. De facto, pode parecer que está tudo feito, mas se conseguirmos olhar para as coisas como as fazemos e encontrar formas de as fazermos diferentemente para melhor, portanto, melhor, utilizando menos recursos, acho que é sempre possível. Uhum. Há a noção em algumas empresas de que a inovação custa muito dinheiro, que é preciso grandes orçamentos. Qual é a tua experiência neste caso? Bom, obviamente que o orçamento e ter dinheiro sempre ajuda, mas sinceramente não é preciso ter grandes orçamentos. E como eu dizia, pode-se começar pequeno, pode-se começar com pequenos projetos de inovação incremental, melhoria contínua e ir crescendo. Ter um ou outro de tentar disromper aquilo que fazemos, portanto, ter uma coisa mais transformativa, mas podemos começar com pequenos projetos. E isso... Podes dar um exemplo de um projeto que tenhas acompanhado que... Não, por exemplo, melhorar... Mesmo fora da empresa? Não, mesmo num produto. Nós sempre tivemos a noção quando entregamos um produto para um cliente, ele pode ser melhorado. Seja na velocidade, seja na experiência que o utilizador tem na utilização desse produto, e portanto ele pode ser efetivamente sempre melhorado com pequenos investimentos. Agora, pensar num produto completamente diferente exige também uma capacidade de abstração diferente, e há uma coisa que é verdade, que é obviamente que a inovação nasce quando temos uma cultura de criatividade grande na empresa. Isso é preciso criar rotinas, criar processos que estimulem as pessoas a pensar de maneira diferente, a ter o tal pensamento divergente, a questionar o que fazem. E essas rotinas são feitas com ferramentas que existem, design thinking, etc., hackathons. Nós fazíamos uma coisa muito importante também, que era, no final de um projeto, fazíamos a sessão de lições aprendidas, em que reuníamos não só a equipa desse projeto, mas também pessoas de outras equipas para também partilharmos o que aprendemos no projeto. E uma coisa fundamental numa cultura de inovação é não ter medo de errar. Obviamente que para a empresa convém que se erre rápido e barato, isto é, enquanto estamos só no início, ou quanto mais no início estamos. Uma outra técnica também é fazer o MVP, ou o Minimum Viable Product, não estar a pensar já no produto final com todas as suas opções, mas tentar ter espaço para experimentar e criar os produtos na sua versão mais básica para irmos aprendendo. E acho que isso é fundamental e é o que deve ter ser seguido. Eu já pertenci a algumas direções e pertenço a algumas direções de associações, e ao falar com as empresas, e falamos muitas vezes sobre inovação, algumas delas estão mais preocupadas em faturar e sobreviver no dia-a-dia do que propriamente inovar e criar um departamento de inovação. Como é que se ultrapassa esta resistência ao risco e ultrapassa-se isto? É sempre um desafio entre, digamos, equilibrar aquilo que é investir no desconhecido. A inovação tem sempre riscos, obviamente podemos minimizar esses riscos, mas tem riscos. E há sempre esse é sempre um desafio bastante interessante de endereçar. É evidente que, e muitas vezes, porque é que as empresas desaparecem? Porque olham apenas para o curto prazo, não reservam tempo nem espaço para o futuro, para o longo prazo. A inovação é de longo prazo, a inovação não é uma corrida de 100 metros, a inovação é uma maratona. E, portanto, temos que criar resiliência, temos que bater muitas vezes com a cabeça na parede, voltar para trás, aprender. O que devemos é aprender sempre com os erros.
E esse é uma até sei lá, dos problemas maiores que se enfrentam, é quando há um erro e esse erro é estigmatizado. Obviamente temos de ter mecanismos de recuperar, de aprender com esse erro e fazer melhor na segunda iteração. Mas há muitas inovações que sucedem e acontecem só ao fim de muitas iterações. Exato. Estou-me a lembrar da indústria farmacêutica, por exemplo, Certo? que é um Claro. processo longo e doloroso e muito incentivo. É assumido que a inteligência artificial está a transformar o mercado de trabalho. Quais são os desafios para ti e as oportunidades nesta transição que estamos agora a começar? Bom, os desafios dentro de uma empresa é perceber onde é que essa nova tecnologia, digamos assim, nos pode ajudar. Depois há uma coisa que temos que pensar, que é: não há transformação nenhuma que dê certo se não olharmos para as pessoas. Ela depende sempre das pessoas. E portanto primeiro é perceber, ok, é termos a capacidade de olhar para a tecnologia e perceber onde é que ela nos pode ajudar. A segunda depois é transformar as pessoas, porque o mais óbvio é que essa tecnologia venha substituir tarefas repetitivas, etc., perfeitamente, mas depois temos que pegar nas pessoas que são libertadas e dar-lhes as capacidades de fazerem coisas superiores, digamos, de mais valor. Esse é o principal desafio. As oportunidades são imensas. Oportunidades novos modelos de negócio, novos produtos. Acho que nunca foi tão fácil como hoje, digamos, criar um negócio à volta com pouco dinheiro, com pouco recurso. Obviamente precisamos ter cabeça, mas acho que as oportunidades efetivamente são imensas. Falaste muito em pessoas. Como é que a literacia tecnológica pode ser uma barreira à introdução desta inovação nas empresas? É uma barreira, porque empresas que não conhecem a tecnologia, obviamente, estarão em inferioridade na corrida para, digamos, para a competitividade, para o mercado. E é mais difícil adotar tecnologia quando empresas não têm essa literacia. Líderes que que não têm a literacia tecnológica tendem digamos, a não olhar para ela, e portanto estamos hoje a falar numa indústria, numa fábrica, de uma ineficiência enorme quando há tarefas que podem ser automatizadas. Portanto, de facto, a literacia tecnológica é o maior estimulante que pode haver para que uma empresa possa se transformar continuamente. E voltando às pessoas e pensando, tu e eu também falamos muito para a malta nova que está ainda no liceu. Achas que a nova geração vai estar mais orientada para a inovação quando chegarem daqui a uns anos ao mercado de trabalho? Sem dúvida, porque tem informação e conhecimento que nós não tínhamos. Agora tem que ser, e tem ferramentas que nós nunca tivemos no nosso tempo de mais novos. Agora tem que ser orientados. Ela não pode ser. Todas estas ferramentas têm sempre um seu lado negativo, que é se não forem usadas para o bem, não é? E portanto e hoje a questão da ética nestas ferramentas põe-se de uma maneira bastante presente, porque efetivamente tem que haver ética na sua utilização. Olhando para a questão das crianças que começam a usar a tecnologia para isto e para aquilo, qual é o papel do professor também? Qual é o papel do educador? E tudo isto está a mudar, e portanto tudo muda com um ritmo bastante grande, e nós não temos outra opção senão adaptarmos a esta mudança e saber que a mudança é a única constante que temos, vai sempre mudar. Portanto, sim, vão estar mais preparados para acolher a inovação, mas quem está cá mais velho, digamos, e que faz de educador,
e de guia, digamos assim, Exato. têm a responsabilidade de os guiar nesse caminho. Exato. E como é que vês a relação entre as universidades como centro de saber e de investigação e as empresas? São dois mundos completamente diferentes, têm perspectivas e objetivos diferentes, obviamente. As universidades olham mais para o longo prazo, olham para a investigação fundamental, procuram publicidade com publicações, enquanto que uma empresa, publicidade não quer recato e uma Exato. confidencialidade, e olha muito para o curto prazo também, contra o longo prazo. As universidades são centros de criação de talento, mas devem ensinar também a aprender, que há uma coisa que às vezes se esquece, é de ensinar a aprender. E as empresas são os laboratórios vivos desse conhecimento, onde o conhecimento pode ser aplicado. Fazer pontes é extremamente necessário, até para dar às universidades casos onde eles possam trabalhar, mas também criar mais economia dentro da academia. E ao contrário também é verdade, também precisamos mais academia dentro da economia, mas estas pontes ajudam a criar laços e a criar sem perturbar, digamos assim, sem transformar os objetivos de uns e de outros. Há sempre um caminho de equilíbrio que sabiamente se tem que construir. Não há, digamos assim, uma fórmula. Acho que cada empresa tem que procurar, da forma como trabalha e aquilo que faz e como faz, procurar a ligação certa com as universidades dentro deste equilíbrio, e sabendo que as universidades serão sempre universidades, não são fábricas, não são empresas. E, portanto, os objetivos são diferentes. Agora, pronto, também aí está, de parte a parte, há a necessidade e a responsabilidade de procurarem essa aproximação. Bom, a introdução destas novas tecnologias nas empresas causa, por vezes, alguma insegurança e algum medo nos colaboradores. Como é que a tua experiência, como é que se preparam os colaboradores para esta mudança? Prepara-se criando um espaço, e o espaço pode ser um espaço físico, mas é um espaço mais, digamos, funcional, e tempo para que se possa experimentar. Há os laboratórios de prototipagem rápida, há outros mecanismos em que as pessoas podem experimentar. Eu criei na minha vida na PT Inovação e na Altice Labs algumas iniciativas que procuravam desmistificar essa questão, não é? De ter em que tínhamos a possibilidade de tempo para cada pessoa poder, sem dar, digamos, satisfações a ninguém, reservar aquele tempo para um projeto que tinha na cabeça, para testar uma ideia, que podia ser depois validada num laboratório de prototipagem rápida, em que tínhamos as várias valências disponíveis para ajudar a levar uma ideia para a frente. Uma coisa também bastante importante era ter as pessoas fazerem, digamos, marketing da sua equipa para atrair outros para aquela equipa, o que os obrigava a repensar no que estavam a fazer, qual era o propósito de o fazerem daquela maneira, e tentar atrair pessoas para essa equipa, para aquela função. Portanto, tudo isto são mecanismos que nos ajudam nesse propósito. E já que estamos a falar de tecnologia e tu trabalhaste em tecnologia, qual é o impacto que a tecnologia tem na sociedade? Achas que a tecnologia ajuda a que as pessoas tenham que a sociedade seja um bocadinho mais aberta, mais propícia, mais fraterna entre todos? O que é que tu achas? Vai ajudar ou vai afastar muito mais? A tecnologia, como eu dizia, é uma das principais ferramentas que temos para levar a equidade à sociedade, ao mundo, não é? Promovendo maior capacidade de acesso ao trabalho, a cuidados de saúde, à formação, e as empresas tecnológicas, por seu turno, têm um papel muito importante nisto, porque
estão a lidar diariamente com a mudança, mais do que outras entidades, e, portanto, percebem e podem ser digamos, missionários da utilização de uma inovação de uma forma mais estruturada. E, portanto, sim, a tecnologia e a inovação tecnológica contribuem para termos um mundo melhor, e as empresas tecnológicas que vivem isso no seu dia-a-dia podem ser uns dinamizadores dessa transformação. Bom, há bocadinho já falámos um bocadinho de liderança, mas costuma-se dizer que a gestão de topo é fundamental na criação de canais de inovação dentro das empresas. Achas que há lideranças que são mais propícias a isso que outras? Sim, os líderes que são corajosos, humildes e que sabem ouvir. Ninguém é dono do conhecimento absoluto. Os líderes têm que ouvir colaboradores, têm que ouvir os clientes, têm que ouvir parceiros, e a partir daí tentar criar mecanismos para que a inovação floresça. E tal cultura de criatividade que eu falava, posso dizer o seguinte, é um facto. A inovação medida na capacidade do pensamento divergente, ou a intensidade da inovação medida na capacidade do pensamento divergente, porque o pensamento divergente é a cama para nascer a inovação, diminui com a idade. Aos 3, 5 anos temos 98% dessa intensidade e chegamos a 2% quando temos 25 anos. Agora, a boa notícia é que a questão da criatividade e do pensamento divergente treina-se e pode-se treinar. E, portanto, os melhores líderes para a inovação são aqueles que percebem isto e dão as ferramentas para que os colaboradores possam treinar essa capacidade de pensar de maneira diferente, criam espaços para experimentar, promovem uma cultura em que o fracasso não é estigmatizado, é olhado como um degrau no progresso. E esses são os líderes que realmente interessam. Ok. Já falaste um bocadinho também sobre as estratégias, mas ao longo da tua vida nas empresas, quais foram os principais desafios que enfrentaste para implementar uma política de inovação? É as pessoas, é o orçamento, é a técnica? O principal desafio é lidar com a mudança. Não é com mudança, com a resistência à mudança. Porque efetivamente é algo humano. Nós quando estamos na zona de conforto, estamos bem, não sentimos necessidade de mudar. Mas é quando estrategicamente devemos proporcionar ou devemos dar o primeiro passo para a mudança. Porque não temos o stress de andar a correr atrás do prejuízo, portanto estamos bem, então temos tranquilidade para pensar, para criar todos estes mecanismos que nos podem ajudar a encontrar o caminho certo. Esse é o principal desafio, é lidar com a resistência à mudança. Uma das estratégias é pegar naquelas pessoas mais resistentes e colocá-las em equipas, trazê-las para o processo, juntamente com os tais dinamizadores, com os tais vírus, para que possam ver. Obviamente que também publicitar casos de sucesso internos também é muito importante, coisas que deram certo, e também outro mecanismo é fazer com que não é o inventor do mês ou o inovador do mês, mas encontrar e dar até espaço, e eu fiz isso durante muito tempo, dar espaço aos departamentos para elegerem a pessoa que trouxe inovação nesse departamento para a empresa. Pode ser, não precisa ser tecnológica, pode ser de processo, pode ser da maneira de estar, da maneira de lidar com as coisas. Isso é muito importante. Porque as pessoas sentem-se reconhecidas. Não precisa ser prémios monetários, podem ser, basta uma distinção, tê-lo a pessoa no muro, na entrada do departamento, um quadro dele. O outro desafio é a mobilidade interna. A mobilidade interna é uma das melhores ferramentas que nós temos para contaminar a organização positivamente, com pessoas que
acreditam, estão convertidas, como eu dizia há pouco, e que podem, digamos, contagiar os outros, e essa mobilidade é muito importante. Além disso, nós precisamos que as pessoas se sintam satisfeitas, se sintam realizadas naquilo que estão a fazer, e portanto, se é uma pessoa que nós até gostamos pela postura, por aquilo que faz, pela sua capacidade, mas está insatisfeita, devemos procurar que ela vá para o outro lado. Agora, melhor do que sermos nós a fazer, nós líderes a fazê-lo, é essa pessoa própria poder ir para procurar essa outra equipa. Para isso é preciso que as equipas façam publicidade do que fazem, promovam até ações de marketing para atrair outras pessoas internas, e depois temos que ter, e essa é a tal dificuldade que eu senti, os chefes das equipas deixarem sair aquela pessoa. Exato. Obviamente isto tem que ser feito também com algum peso e medida. Mas uma das medidas que também, para a pessoa encontrar a equipa certa, dentro das várias funções que existem numa empresa, também era importante que ela pudesse ir experimentar. Sem qualquer compromisso, isso também eu também fiz, dava um número de horas equivalente a 2 semanas, ou que era por ano, em que a pessoa podia ir para outra equipa e fazer parte daquela equipa. Obviamente tinha que se, dependendo daquilo que estava a fazer, tinha que se ajustar o timing certo para o fazer. Mas isso permitia que as pessoas conhecessem ou experimentassem, porque às vezes ouve-se falar daquela equipa que é fantástica, faz coisas muito bonitas, mas depois chegamos lá e aquilo que nós fazemos ou a maneira como trabalhamos não nos ajustamos, não encaixa. Voltar para trás já é um bocado, é também mais uma vez, é estigmatizado, não precisava de ser, mas continua a ser. E portanto temos de ter estes mecanismos todos de facilitar este processo. Mas eu vi estes dois desafios, a resistência à mudança e à mobilidade interna. Muito bem. De certeza que durante a tua vida, e como qualquer líder, tem que tomar muitas vezes decisões sem ter a informação completa. E por vezes arrisca-se muito. Queres falar de um projeto em que tivesse arriscado e o arriscar fez a diferença? Eu costumo dizer que às vezes mais vale pedir desculpa do que pedir licença. E fiz isso várias vezes, obviamente. Às vezes havia projetos em que nós fazíamos um pouco, digamos assim, não digo escondidos, mas enfim, não muito às claras, que fazíamos encapotados em projetos de investigação com universidades ou de experimentação, mas na verdade estávamos a apostar num novo produto, numa nova tecnologia. E arrisquei várias vezes, algumas deram sucesso, outras não deram. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos equipamentos de fibra óptica das centrais de telecomunicações. Nós estávamos a trabalhar só nos routers, digamos, nos equipamentos terminais de casa, e decidimos fazer aquilo, mas eu já sabia que os acionistas não queriam que nós perdêssemos tempo com aquilo, porque compravam não sei onde, qualquer fornecedor. Mas nós achávamos que éramos capazes de fazer melhor e conseguimos. Quando surgimos com o produto, ficaram obviamente espantados, como é que tínhamos conseguido fazer aquilo. Esse foi mas há outros, por exemplo, em 2019 ainda não havia nada dos chats GPTs, nem dos modelos largos, large model, enfim, bem me lembro do nome, de inteligência artificial, da inteligência artificial generativa, e acreditei numa ideia de um colaborador que podíamos fazer podíamos criar uma escola de bots, de assistentes digitais, cada um que pudesse ser, e chamava-lhe escola porque nós incutíamos um curso de um determinado conhecimento naquele bot, e depois ele podia ter outro curso de outro conhecimento e começar a misturar esses conhecimentos. E isso foi bastante arriscado, porque a empresa estava na altura a contratar essa tecnologia à IBM, e eu pedi que me deixassem experimentar,
e fizemos a experiência e tivemos resultados, eu diria até ligeiramente superiores, mas pronto, resultados iguais, quando com uma empresa com grande capacidade de fazer. Portanto, também arrisquei, porque estava a pôr, digamos, em público, porque fizemos um teste durante vários meses com a tecnologia da IBM e com a nossa, e conseguimos convencer o acionista de que efetivamente podia usar a nossa, que tinha os mesmos resultados. Houve outras ideias em que também arrisquei. Nós não tínhamos spin-offs, então por 2 vezes criei uma startup interna, em que criava a equipa ficava a depender diretamente de mim, dava-lhe um orçamento e um orçamento e um tempo, também não pode ser para sempre, era um tempo até provar que aquilo fazia sentido. Fiz isso 2 vezes, uma vez nesta questão da Bot School e outra vez há mais tempo, com toda a experiência de utilização do serviço Mel de televisão, e deu certo, porque ainda hoje são utilizadas. Qualquer empresa, os recursos são sempre poucos, não é? Então há sempre uma pressão para cumprir prazos, para fazer... O cliente está sempre a pressionar. No meio disto tudo, como é que se inspiram as equipas a apresentar novas ideias e a ter tempo para fazer outras coisas? Efetivamente, é como eu dizia, mostrando casos de sucesso, incutindo uma cultura de questionamento. As pessoas devem questionar todos os dias porque é que fazem aquilo, o que é que aquilo impacta no conceito maior da empresa, no objetivo maior da empresa, e se não há maneira de fazer aquilo de outra forma. Essa é a principal, digamos, força que devemos exercer para que as pessoas se questionem. Nas empresas devemos estar sempre na idade dos porquês. Porquê é que eu faço isto? Porquê é que eu faço isto desta maneira? Porquê é que uso estas ferramentas? E isso é o maior estímulo que podemos dar para que nasça uma cultura de criatividade, de pensamento divergente, digamos que não acomodado no conforto, e que possa levar a grandes coisas. Muitas vezes nascem grandes ideias só de uma pergunta: porquê é que eu faço isto assim? Exato. Boa. Estamos a falar de estratégia, disrupção, liderança e impacto. Mas a verdade é que muitas empresas ainda tratam a inovação como um extra, como o Alcino já falou aqui, algo para quando sobra tempo ou orçamento. Alcino, a inovação é hoje uma prioridade real das empresas, ou continua a ser uma bandeira e uma palavra que a gente usa, mas na prática não estamos a utilizar isso? Bom, infelizmente há muitos casos em que é apenas um cartaz na parede a dizer projeto qualquer coisa, e não esta cultura. Mas as empresas só estão a enganar a elas próprias, não estão a enganar ninguém. Pensam que estão a enganar os outros, mas só estão a enganar a elas próprias, a seguir por um caminho que as vai levar à irrelevância. E as lideranças, achas que têm noção do que estão a perder? Algumas não têm, mas algumas nem pensam nisso e não se lembram. Mas o mercado não esquece. E o mercado continua a evoluir e está aí. E, portanto, até pode dar certo durante algum tempo, mas depois não dá. E, portanto, a questão da inovação é fundamental, é a sobrevivência das empresas. Exato. E qual é que é o maior bloqueio para ti dentro da inovação nas empresas? Eu diria que, como eu disse, primeiro, a questão da liderança. A liderança tem que perceber que só com inovação é que cria um futuro sustentável para a empresa e para aquele projeto. Depois é necessário lidar com a resistência à mudança, que há sempre, e é necessário criar uma cultura de inovação. E inovação dá muito trabalho, é uma questão de disciplina, de persistência. Não podemos, e de longo prazo, não podemos abandonar este projeto logo aos primeiros sinais de dificuldade. É evidente que criar uma cultura de criatividade na empresa, de abertura a ideias externas, ouvir parceiros, criar uma inovação aberta, obviamente
cada empresa é um caso, há tempo, ou o tempo e o espaço dependem digamos, de cada uma das empresas, mas é possível começar por pouco, e começar a contaminar dentro da empresa toda a organização para este desígnio, que é transformar-nos, reinventarmos. Pelo que estás a dizer, a inovação traz sempre um risco com ela, mas há formas de criar uma inovação incremental, Sim, de forma a mais diminuir esse protegida, risco. digamos, minimizar esse risco. Sim. E o que é mais caro? Inovar mal ou não inovar nada? Bem, inovar mal também inovar quando não se aprende com os erros também é caro, mas acho que não inovar é mais caro ainda. Isso sem dúvida alguma, isso é ficarmos na irrelevância, ficarmos estagnados, não inovar. Ok, estamos a chegar à última questão e eu gostava que deixasse uma mensagem às empresas que ainda continuam a trabalhar da mesma maneira, a fazer as coisas como faziam no passado, e como é que seria, qual seria a tua sugestão? Bom, há quem diga que sempre foi assim, não é? Há muitas pessoas que dizem sempre foi assim, porque é que eu vou mudar? A verdade é que se o sempre foi assim fosse uma estratégia vencedora, ainda hoje andávamos de carroça e iluminávamos as casas com velas. Portanto, inovação não é mudar o que está errado, é reinventar o que já funciona hoje, porque no futuro não vai funcionar. E isso é fundamental. Portanto, nós temos que criar esta urgência na mudança, criar esta urgência nas pessoas. E inovar é uma forma quase de respirar. Temos que olhar para a inovação como uma forma de respirar da empresa. Tem que estar no seu DNA. E, portanto, não podemos suster a respiração das empresas. Gostei disso. Nós, durante o dia, nem pensamos na respiração. Nós estamos a respirar. E a inovação deve ser a mesma coisa. Tem que ser de uma forma natural. Não pode estar como, agora vou ter que fazer isto que é da inovação. Não, ela tem que ser naturalmente. Obrigado pelo teu tempo. Muito obrigado também. E parabéns pela iniciativa. Chegamos ao fim do primeiro episódio. Penso que começámos bem, com a inovação, com o Alcino. Continuamos por aqui. Um dia destes estaremos com outro. Obrigado.